Boa noite, companheiros e convidados. É com muito prazer que estamos no dia de hoje, né, mais uma vez reunidos aqui para falar de meio ambiente. Para quem não me conhece, eu sou a Janete Duarte Vogoski, sou do Clube de Rotary Maringá Parque do Ingá e atualmente sou presidente do Instituto Rotary de Meio Ambiente. Então, hoje nós temos o prazer de receber dois convidados para falar conosco sobre a situação dos riachos de Maringá. Então, vai falar conosco a Ivanilde Benedito, ela é bióloga, pesquisadora da Unipélia, professora da UEM e membro também do SOS Riachos. E vamos ter o Matheus Scolarizi, que eu também apresento com muito orgulho, ele foi meu aluno, e eu vendo ele agora, né, biólogo, doutorando, e também é membro do SOS Riachos. Fico muito feliz, Matheus, de ver, né, você tão bem, né, já fazendo doutorado e se preocupando com o meio ambiente, trabalhando e sempre muito envolvido. Parabéns. Então, como disse, a nossa palestra de hoje vai ser sobre a situação dos riachos de Maringá. Então, vou deixar aí livre para que vocês iniciem. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Foi muito bom vocês aceitarem o convite e eu penso que nós vamos aprender muito hoje sobre os riachos e a situação que se encontra em Maringá. Boa noite a todos e a todas. Como a Janete me apresentou, né, eu sou Evanilde, do Unipélia, coordenadora do projeto SOS Riachos, e é uma honra muito grande estar aqui com vocês para apresentar um pouco da nossa história, um pouco do nosso trabalho, né, apresentar a situação dos riachos, o que a gente pode fazer para melhorar o que nós vamos apresentar a vocês, né? Eu pediria para o Matheus iniciar a projeção, por gentileza, Matheus. Nesse slide, eu apresento, então, os nossos contatos, né? O Matheus é meu orientando de doutorado, fez mestrado comigo e tem uma grande experiência em riachos, desenvolveu todo o mestrado dele em riachos da região de Ponta Grossa, e está conosco aí nesse trabalho. Somos da Universidade Estadual de Maringá, eu coordeno também o programa de pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, no qual o Matheus também pós-graduando, né, faz seu doutorado. Bem, no próximo slide, eu apresento a vocês aqui o título da nossa palestra, SOS Riachos, por que conservar as cabeceiras? Muito obrigada pelo convite, Instituto Rotary de Meio Ambiente, excelente iniciativa de se preocupar com o meio ambiente e as causas ambientais. Só retornando um pouquinho no slide anterior, Matheus, se nós nos depararmos com essa imagem, né, nos imaginarmos inseridos nesse ambiente, todos os nossos sentidos são alterados, né? O olfato, né? Imaginem a umidade desse ambiente, o som da água, dos pássaros, dos animais desse ambiente, a umidade, a própria visão deste cenário já traz um conforto, né? Já está provado cientificamente que as pessoas se sentem bem neste ambiente. Morar e frequentar áreas verdes influencia a saúde física e mental, diminui a depressão, ativa os receptores, diminui a pressão arterial, reduz as proteínas inflamatórias, a adrenalina, aumenta a ocitocina, né? Então, existem muitos benefícios quando nós nos deparamos com ambientes íntegros, como esta foto que apresentamos aí a vocês. Este ambiente é uma foto da região em que o Matheus fez o seu mestrado,
um parque nacional próximo a Ponta Grossa, Parque Nacional dos Campos Gerais. Próximo, Matheus. Maringá, né, nós sabemos, ela foi eleita por 3 anos como a melhor cidade do país para se viver. Em grande parte, a qualidade de vida se dá por conta da grande quantidade de áreas verdes, né, que a gente pode notar nessa foto, que ela é bastante abundante. Próximo slide, Matheus, por gentileza. Alguns dizem ainda que Maringá é perfeita, faltando apenas um mar para se tornar adequada, né, em todos os sentidos. Mas eu diria que ela corresponde a essa qualidade de vida porque ela está situada em 2 bacias hidrográficas, a bacia do Pirapó e a bacia do Ivaí, circundada por muitos riachos, muitas cabeceiras dessas 2 bacias. Aqui nós temos um mapa do município, né, onde nós podemos observar as cabeceiras dos riachos e a cidade, né, crescendo e abrangendo todas essas cabeceiras dessas 2 bacias. Podemos notar que Maringá, ela teve início num divisor de águas, né, das 2 bacias, na área mais plana do município. Próximo, Matheus. Em 2019, nós fizemos um trabalho e identificamos, através de imagens satélites, um total de 47 riachos no município. Destes 47, 18 são da área urbana. Estão inseridos nesse mapa urbano do município. Então, a cidade vai crescendo, ruas, avenidas, edifícios vão competindo e muitas vezes diminuindo essas cabeceiras, né? Por soterramento. Para! Isso, que são riachos, na verdade, né? Riachos é das denominações dadas aos córregos, né? Aos igarapés. Dependendo da região e da dimensão desse ambiente, ele recebe o nome: bica, manancial, surgência, afloramento, nascente, lajeado, entre outros nomes. Dependendo da região do país também, os riachos recebem uma denominação. A gente pode notar que os riachos, eles se iniciam em pequenas dimensões, como aqui mostrado, né, pelo número 1 dessa figura, e quando confluem, quando se fundem, formam riachos de maiores dimensões, aí são chamados de riachos de segunda ordem. Quando riachos de segunda ordem se juntam, formam riachos de terceira ordem, e assim sucessivamente, até atingirem maiores dimensões e alcançarem as dimensões dos rios, por exemplo, né? Riachos de 5ª e 6ª ordem são rios de média dimensão. Bem, os rios, eles refletem os processos que ocorrem em toda a bacia, especialmente aqueles dos pequenos riachos. Se esses ambientes de pequenas dimensões, que muitas vezes são negligenciados, apresentam baixa qualidade, os rios vão ter, as bacias hidrográficas vão ter baixa diversidade de espécies, pouco peixe, né, e outros organismos, além da qualidade da água. Bem, Maringá, então, vejam, apresentam uma grande quantidade de riachos, uma grande cobertura verde, né, superficial verde, mas nós nos deparamos muitas vezes com situações como essas dessa foto, que foi registrada em 2016, mas outros episódios ocorreram, né, em que muitas ruas ficam inundadas. Por que essa situação acontece? Além dessas inundações, mais um cliquezinho,
por gentileza, Matheus. Nós temos também altos índices de casos de dengue, né? Maringá ocupa uma das primeiras posições no estado, infelizmente. Por que isso? Né? Além de outros animais indesejáveis, como, por exemplo, escorpiões, né? Nós temos registrado casos cada vez mais frequentes no município. Então, mas por que essa situação? Próximo slide, Matheus, por gentileza. Porque estes riachos em que Maringá é servida, né? Tem o privilégio de estar nessas duas bacias hidrográficas, no interstício dessas duas bacias hidrográficas, apresentam essa degradação da vegetação ripária. Muitos dos riachos, eles são desprovidos de vegetação. Apresentam seu solo nu, apresentam-se muitas vezes essa vegetação, quando existente ainda, ela sofre incêndios, né, muitas vezes acidental ou não. Próximo, Matheus. Em alguns trechos, esses riachos apresentam desvios de canalizações, tubulações resultantes das vias que vão surgindo, né, no município. Próximo, Matheus. E ainda lançamento de efluentes industriais, domésticos, não é? São casos frequentes. Além do lançamento de resíduos sólidos diretamente nas margens desses riachos. Se vocês tiverem oportunidade de andarem pela cidade, próximo aos fundos de vale, vão se deparar com cenários como esses, frequentes. A prefeitura, muitas vezes, e nós já participamos da retirada desses resíduos, né? Muitas vezes, e cerca de poucos dias depois, o resíduo está novamente no mesmo local, muitas vezes com outras características, né? A gente encontra de tudo, TVs, geladeiras, é possível montar uma casa completa, em muitos casos. Associado a esses lançamentos diretos, a esses impactos diretos nos riachos, nós temos ainda a questão dos resíduos lançados na área urbana. Se nós também dermos uma caminhadinha na cidade, não será incomum notarmos o lançamento de resíduos pela comunidade, pela população mesmo. Copos descartáveis, restos de cigarros, jornais, plásticos. Estes resíduos, eles, com as chuvas, eles são lançados, né? Eles são destinados aos riachos, através da canalização. Comumente encontrarmos, após as chuvas, os riachos, a vegetação, as margens dos riachos, com sacos plásticos, fraldas e outros resíduos pendurados nas árvores. Bem, numa pesquisa realizada em 2017 pelo Matheus e outros colegas, nós, utilizando de imagens satélites, o Matheus e os colegas fizeram um estudo analisando alguns córregos de Maringá. Nesse exemplo, está destacado o Ribeirão Osório, ali próximo a Tuiuti, a Escola Municipal Luiz Sampaio. Então, aqui eu tenho o riacho. Próximo ao riacho, a gente observa uma vegetação, né? Opa, legal, parece que está muito bem, né? Mas se nós fizermos um traçado, como aqui observado, na letra B, compreendendo os 30 metros que a legislação pede de área de proteção permanente às margens do riacho, e se focarmos na qualidade dessa vegetação, vamos observar que essa vegetação, ela é gramíneas, invasoras,
vegetação invasora. Então, a vegetação é de baixa qualidade. Próximo slide, Matheus. Estendendo esse estudo a outros riachos do município, foi possível observar que o percentual de cobertura que realmente é florestal, em relação ao que deveria ser, né, ao que a legislação pede, o percentual é muito baixo, né? O máximo que foi encontrado foi de 82% nesse sistema C, que corresponde aos bosques 1 e 2 aqui do centro da cidade. E o pior foi aqui da região do Guaiapó, né? Com 52,78% da vegetação que realmente deveria estar ali preservada. Bem, associando esse percentual a outras variáveis, né, que indicam a qualidade do ambiente, isto é, pode nos dizer assim, os riachos estão em boa qualidade? Estão bem conservados? Estão ruins? Estão criticamente ameaçados ou muito criticamente ameaçados? Com base naqueles resultados de percentuais e de outros parâmetros, foi possível verificar que para 9 daqueles sistemas que foram investigados, não existem riachos com condições boas. O R significa ruim, em azul está representada a bacia do Ivaí, em laranja, o amarelo, a bacia do Pirapó. Então, vocês podem notar que R seria ruim, C são riachos em condição crítica, isto é, pouca vegetação nas margens, erosão, em outras características que eu já destaquei anteriormente. MC significa muito crítico. Então, nós não temos, dentre os riachos que foram analisados, riachos bons, não temos ótimos, em hipótese alguma. Próximo, Matheus. Bem, então, vejamos. Se nós andamos na cidade e verificamos que existem lançamento de resíduos sólidos na área urbana, que chegam aos riachos, e se nós formos até os fundos de vale e identificamos os impactos que mostrei para vocês em fotos anteriores, como é que a gente vai trabalhar com isso, né? Chega a ser desanimador. Mas, para nossa surpresa, por acaso, eu me deparei com esse livro que tinha sido lançado, não pude participar do lançamento porque já havia sido lançado, chamado Giaquinho e os Fundos de Vale. Me surpreendi com esse livro. Pedi um exemplar e verifiquei que ele tinha boa qualidade, era muito interessante e que havia sido preparado pela própria comunidade. A comunidade próxima ao Ribeirão Osório, aquele primeiro Ribeirão que serviu de exemplo para o trabalho que o Matheus desenvolveu com os outros colegas do laboratório, em que eu coordeno. Aqui a comunidade do Jardim Piatã, bem perto da UEM, e a gente desconhecia, né, essa movimentação da comunidade. Esse livrinho, ele traz as ações e a preocupação da sociedade, da comunidade, com a qualidade do riacho. Eles não queriam um riacho sujo, com o lixo que eu mostrei nas fotos anteriores, um ambiente com espécies nocivas, né, e também com dengue, né, com mosquitos transmissores de dengue. Inclusive, no livrinho, traz um caso, né? Registra um caso de dengue, aí a história acontece também nessa linha de impedir essa proliferação do mosquito. Nos surpreendemos com essa iniciativa da comunidade e que me apresentei à comunidade, que me apresentou também uma outra comunidade que tinha uma situação de preocupação com o ambiente também semelhante, a comunidade da Vila Santa Isabel. Os convidei para participar de uma reunião no Nupélia. Essa é a primeira reunião em que nós convidamos a comunidade, essa é
a senhora Solange, né, que preparou a cartilha, muito bem elaborada, e aqui são estudantes do curso de pós-graduação, e eu até reservei um auditório pequeno, imaginando que não teríamos tantos ouvintes, mas o auditório encheu, o corredor ficou cheio, isto é, nós tínhamos, de um lado, a comunidade que estava, uma parte da comunidade que estava interessada em conservar, e de um outro lado, estudantes que no seu dia a dia estudam a água, né? Os organismos que vivem na água, estudam como conservar a água, como conservar os riachos, e que também estavam interessados em colocar em prática o que eles estavam fazendo nos laboratórios, no seu dia a dia. Então, essa junção deu muito certo. E aí nós constituímos o grupo SOS Riacho de Maringá. É um projeto de extensão, ainda não é um programa, dentro da universidade, que teve início em 2018, né? Ele está dentro do Nupélia, o núcleo que eu faço parte, né? E conta com uma grande participação dos estudantes de pós-graduação que estavam ali assistindo, né? A área de atuação do projeto não é só Maringá, né? A atuação se estende a outros municípios, nós sempre estamos buscando municípios com IDH diferente daquele de Maringá, né? Então, atendemos aí Alto Paraná, Campo Mourão, onde surgiu um grupo semelhante ao nosso, um grupo irmão, né? Rio do Campo Limpo, está funcionando muito bem também, coordenado pela professora Luciene e o professor Edivando. E em Paissandu e Sarandi, onde nós também atuamos. Bem, os integrantes do SOS Riachos são professores, técnicos administrativos, alunos de graduação e alunos de pós-graduação, e alunos de outras instituições, Uningá, Unicesumar, né, e etc. E também voluntários da comunidade externa, as comunidades que eu mencionei anteriormente, né, também participam do SOS Riachos. Esse número é variável, porque muitos estudantes se formam e vão embora, mas outros entram e aí se integram ao grupo. O objetivo central, portanto, é sensibilizar a população sobre a necessidade de conservação dos riachos e os fundos de vale, visando uma melhor qualidade de vida e saúde integral da população maringaense e da região. As nossas questões-chave são prevenção dos ataques aos animais peçonhentos, descarte adequado dos resíduos sólidos, importância da restauração, né? Passar para a comunidade a importância de manter, né? E de restaurar a qualidade da água destes ambientes, dos riachos. Próximo, Matheus. E, então, a partir dessa associação, né? Nós fizemos aí alguns mutirões, né? Esse primeiro foi realizado ali na comunidade do Piatã, eles organizaram tudo, como já vinham fazendo, e nós participamos com a amostra científica nesses mutirões de limpeza, esse primeiro realizado ali, outros foram realizados, nós sempre levamos, então, material científico, microscópios, lupas, para mostrar, né, os organismos que vivem dentro da água, como reconhecer os animais peçonhentos e etc. Assim, temos também aqui, olha, um mural muito lindo, preparado pela mãe de uma ex-estudante de doutorado em Recife. Ela preparou esse painel, né, com feltro e doou para o Nupélia, né, que também é utilizado em outros eventos, não apenas do SOS Riachos, é utilizado também em outros eventos do Nupélia. Próximo, Matheus. Bem, as mostras científicas, elas têm sido realizadas em parques, feiras livres, a Expo Ingá também foi um sucesso, né? Atraiu muita gente. Nós levamos aquários, nos aquários peixes,
para que as crianças se sintam atraídas por esse ambiente, né? Se sintam integradas, participem, né? Se engajem ali da nossa conversa e entendam o nosso recado. Aqui nós temos uma maquete também preparada pelos estudantes de pós-graduação, que também serve para ilustrar um ambiente impactado e um ambiente não impactado. Como é que é a biodiversidade destes dois ambientes? Aqui embaixo, alguns organismos taxidermizados. Próximo, Matheus. Ué, você quer que eu dê mais uma comentada aqui nos eventos? Por gentileza, Matheus. Eu acho que, em seguida, acho que você já pode continuar. Obrigada, Matheus. Então, esses eventos eram realizados bem na frente do Parque de Ingá ou outros parques. Então, muitos transeuntes que estavam pela região e até turistas de fora da cidade, né, outros estados, uma vez até teve turista do Japão, interagiu, né, gostava bastante de interagir com o aquário, que às vezes tinha peixes, às vezes tinha as plantas que boiam. Aí nós mostrávamos, né, as estruturas, porque elas eram importantes. Então tinha bastante interação positiva com a comunidade. Então esses foram os locais onde ocorreram essas mostras com os materiais da UEM. São vários locais relacionados às comunidades ali do Jardim Piatã e da Vila Santa Isabel e na região central da cidade, porque passa muita gente no Parque do Ingá, então era um ponto focal. Outra vertente do projeto, além desses eventos, são as mostras com esses mesmos materiais nas escolas. A atuação com as crianças é um pouco diferente, porque como elas estão no ambiente escolar, precisa dar uma visão diferente para elas, né, sobre esses materiais. Então, a equipe ficava, né, vários profissionais de várias áreas ficavam ali 1h30, 2 horas, com cada turma, tratando de vários temas. E antes dessa atividade ser realizada em cada escola, e depois, elas recebiam um teste e preenchiam esse teste para ver qual era a percepção delas sobre os fundos de vale. Então, foram mais de 60 escolas, mais ou menos 16 mil crianças, considerando 2018 e 2019. E profissionais de várias áreas sempre iam para as escolas, principalmente de artes cênicas, da biologia e da psicologia. Então, as atividades foram pensadas em conjunto. Aqui, todas as escolas que foram atendidas nesse período. Na parte da esquerda ali tem várias que estão em outros municípios. Então dá para ver que abrangeu bastante, né? Várias escolas periféricas da região. E, falando daqueles testes que eu comentei, antes e depois da atividade, nós tivemos esse resultado bem positivo nesse artigo que saiu mês passado, onde todos os alunos, né, tiveram uma impressão antes da atividade, ali nesse círculo vermelho, e depois da atividade, em todas elas teve um incremento, ou seja, os alunos conseguem perceber melhor aspectos relacionados aos fundos de vale depois da atividade. E se vocês repararem, aquele pontinho que está com o meio branco ali, que é um círculo, ele foi o que mais cresceu. Não sei se dá para reparar, mas é o que está mais alto ali, é Sarandi. Esses alunos representam Sarandi, né? Então, teve um incremento muito interessante na cidade. E outro resultado é que, não importa se a escola tinha um índice de desenvolvimento da educação básica bom ou nem tão bom, as crianças percebem, né, os fundos de vale de maneira similar. Além disso, teve palestras, então, para diversos públicos, reunião no Condema, aqui de Maringá, reunião com professores de Paysandu, com alunos de Sarandi, e ali na Prefeitura de Maringá, né, palestras, com vários públicos, empresas, outras universidades, associações de bairro, então, diversos públicos. A partir de todas essas interações, né, com públicos de todas as idades, de todos os setores, nós elaboramos essa cartilha. Essas pessoas têm formações diversas ali, os autores, e o propósito dela é que os pais ou professores conversem com seus filhos ou alunos e comentem sobre os fundos de vale, sobre os principais problemas. Isso é feito na forma de um diálogo entre uma lambari e um macaco prego.
O macaco prego, ele coloca um capacete de ar para mergulhar no riacho e entender melhor a dinâmica dele, né? Então, são dois amigos nativos aqui da região conversando. Uma outra vertente são disciplinas para graduação ou cursos para o pessoal externo, então para as comunidades, onde as pessoas vão, junto conosco, aos riachos. Às vezes foi feito em domingos para facilitar para a comunidade, às vezes durante a semana mesmo, se era para graduação. E então, mão na massa, nós levamos os equipamentos, medimos os parâmetros de qualidade da água, se desse para ver algum organismo, também conversávamos sobre ele, falávamos bastante sobre a vegetação. Então, todos esses problemas foram tratados. E aqui, se quiserem conhecer mais, tem as redes sociais, que é a vertente da divulgação do projeto, então trazendo várias informações atuais, interessantes, às vezes sobre lei, às vezes sobre questões nacionais, às vezes sobre questões de Maringá, então bem diverso. Talvez vocês já tenham visto, se não viram, tem alguns links para ver as reportagens, falando sobre as atividades, bem detalhadamente. E algumas pessoas também realizaram intercâmbio por causa da pesquisa, e nós aproveitamos para levar essa educação ambiental, eles compartilharem a experiência com pesquisadores de outros países, não só da nossa região. Bom, agora da perspectiva dos ODS, são abordados mais diretamente 4 e um pouco do educação de qualidade. Então, falando sobre o ODS 3. Como que nós vamos assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos, se encontramos essa situação, igual a Eva mostrou? Então, qualquer fundo de vale está lá cercado, a prefeitura sempre limpa, mas o entulho sempre é retornado. Efluentes também, é feita a denúncia, é multado, a Sanepar ajuda e coíbe esse tipo de ação, mas ela sempre ocorre novamente. Do ponto de vista da educação de qualidade, então, esses estilos de vida mais sustentáveis, o conhecimento, ele vai sendo aos poucos. Só as turmas de 3º ano do ensino fundamental receberam essa atividade, então, aos poucos, se ela for constante, eles vão, então, tendo essas informações e podendo adotar modos de vida mais sustentáveis. Sobre o ODS 6, que é água potável e saneamento, é uma outra questão a se pensar. Esses riachos que estavam na bacia do Pirapó, eles desaguam muito próximo à estação de captação da Sanepar, no limite de Maringá, na divisa. Então, toda essa poluição e outros problemas encontrados nos riachos, que nós já mostramos, vão, pelo menos do lado norte, diretamente para onde a Sanepar capta a água, impactando o valor do tratamento. E o ODS 15, que o tema principal é vida terrestre, mas inclui água doce nas metas dele, há uma preocupação grande com as espécies invasoras. Então, principalmente tipos de grama que aparecem em locais que não deveria. E essas espécies invasoras no mundo causam esse prejuízo, né? Esse valor é para os países Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, África do Sul, Índia e Brasil. E o valor para o mundo, então, é esse, mais de quase $1,5 trilhão no ano desse trabalho, que foi 20 anos atrás, e 50 bilhões para o Brasil. Então, são prejuízos em decorrência das espécies invasoras. A prefeitura faz a parte dela, cerca os fundos de vale, planta várias espécies nativas na porção que é APP e também na porção extra até as vias paisagísticas que tem aqui em Maringá, essa porção extra. Mas, às vezes, a população corta essas grades e gera esses problemas. E no ODS 17, então, temos que formar essas parcerias com todos os setores, com bastante diálogo. Então, aí tem alguns exemplos de parceiros,
agora nós iniciando, né, uma conversa mais próxima com o Rotary e com o Instituto Rotary de Meio Ambiente. E a Eva comentou sobre o Rio do Campo Limpo, é aquele logotipo da direita em cima ali, lá em Campo Mourão, né, nosso projeto irmão. Então, só um exemplo aqui do que pode ser alcançado caso todos trabalhem juntos. Esse é um vídeo gravado por um morador lá do Jardim Piatã, num ponto que era esse problema aí. Toda semana tinha muito entulho e resíduos, principalmente sólidos, aí, bem nesse ponto, que é perto da Avenida Tuiuti. Esse ponto, então, depois de muitas reuniões, de todas essas ações, comunidade, prefeitura e UEM juntas, depois de alguns anos, foi, então, construído nesse local um projeto Meu Campinho, ali na imagem da esquerda em cima, na imagem da direita o ecoponto, talvez vocês já tenham ido lá, testado para ver se funciona, que infelizmente foi incendiado há pouco tempo. E nessa imagem da esquerda abaixo, vocês conseguem ver que o ecoponto, ele fica justamente do lado de um fundo de vale, cercado ali do lado do carro, onde está sendo construído um parque linear que logo deve ficar pronto. Então, essa infraestrutura foi pensada justamente para sanar esse problema do local que recebeu o primeiro mutirão lá de limpeza, que a Eva mostrou as fotos. E recebeu também um viveiro de flores, que é essa imagem da direita abaixo. Então, esse viveiro é gerido por uma cooperativa de 15 famílias do próprio Jardim Piatã, transformando esse problemão, essa área que era uma área problema, né, terrenos desvalorizados, possível medo, né, era escuro, então transformando tudo isso numa ótima oportunidade de educação ambiental, de limpeza realmente da área. Aí alguns prêmios que da UEM, da ASIM, mais recentes, que nós conseguimos em conjunto, né, comunidade, UEM, prefeitura. E aqui eu gostaria de trazer os bons exemplos. Nós vimos vários maus exemplos, mas agora uns bons. Ontem, o ADI Aleixo, que é esse senhor da foto da direita, estava na hora do almoço, como voluntário mesmo, limpando ali aquela área que passa por cima do Córrego Nazaré, na Santa Isabel. Então, ele estava ali voluntariamente, ele já faz isso há alguns anos, e um bom exemplo por esse cuidado com as pessoas que passam por ali, naquela calçada. Um outro ótimo exemplo do Jardim Piatã, essa cooperativa. Ali está a Solange, essa segunda mais alta ali da esquerda, da direita, né? Que estava na reunião, junto, que a Eva convidou. Então, essa cooperativa gerindo esse viveiro de flores, justamente no ponto onde era muito degradado, cheio de resíduos, bem feio. E um outro exemplo excelente, há anos, né, que vem sendo plantado mudas em várias datas, ali no Bosque da Amizade. Então, no fim da Carlos Borges, depois que ela passa o contorno sul, né, tem ali o bosque, vocês devem conhecer bem melhor que eu. E caso queiram saber mais, numa linguagem acessível para todos os públicos, tem esse artigo de divulgação falando mais do projeto, as curiosidades, os projetos sociais que nós trabalhamos em Alto Paraná, com crianças em situação mais de vulnerabilidade e outras informações. Então, deixo aqui os agradecimentos, meu nome e o nome da Eva também, a todos. E, né, abertos a perguntas, muito feliz, obrigado pelo convite. Estamos à disposição de questões. Como o Matheus colocou, né, é uma conjunção, né? É a comunidade querendo conservar, a universidade podendo participar, e é claro, a gente não pode isentar, né, a prefeitura, precisamos do apoio da prefeitura nos mutirões, nas atividades nas escolas, então nós estamos sempre buscando parcerias. E aí temos uma relação deles, né, que tem nos ajudado bastante, inclusive o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
que nos proporcionou um projeto de pesquisa para atender só as escolas. Então, desde o ano passado, infelizmente, né, nós fomos surpreendidos por essa pandemia, estávamos com o trabalho rodando já nas escolas, mas a pandemia chegou e nós tivemos que fazê-lo virtualmente. Então, nós estamos fazendo várias atividades nas escolas online. E como é que são as atividades? Essas atividades são projetos que os alunos da UEM desenvolvem com os estudantes das escolas de Maringá e região, projetos para conservação de riachos, projetos de conservação do meio ambiente. E olha, são projetos surpreendentes. Essa semana eu estive lendo alguns deles e me surpreendi com a criatividade, né? E com o desejo de melhorar o meio em que eles vivem, porque o projeto ele tem por objetivo melhorar o meio onde o indivíduo está inserido. Bem, então, nós temos, sim, pessoas que querem conservar, que estão preocupados com o meio ambiente, mas nós também temos uma grande parcela da comunidade que desconhece e que ignora essa preocupação. E é essa a nossa necessidade, né, de sensibilizar. Em uma das... só concluindo aqui, só com um exemplozinho, em uma dos eventos ali na frente do Parque do Ingá, a Beatriz, que está aqui presente, explicava para uma criança o que tinha dentro da água, dentro do aquário, né, os organismos que ali viviam, que não podia jogar um lixo na rua, que não podia sujar a rua. Aí ela perguntou para a criança e os pais do lado, né? Você não joga lixo na rua, né? A criança disse, não, eu não jogo, mas meu pai joga. Então, a criança, ela é capaz de mudar o meio em que ela vive, porque ela vai cobrar dos pais, vai cobrar dos avós, dos tios, dos primos, vai orientar, né? E vai dar exemplo. Então, eu penso que atingir as crianças seja um ponto que pode mudar essa sociedade. Muitas vezes também nós saímos, ao sair das escolas, depois das atividades das mostras científicas, as crianças já saíam conversando com seus pais sobre o que elas tinham visto no teatro, né, que os estudantes levavam, né, Matheus e outros colegas, inclusive estudantes de artes cênicas. Então, eles saíam relatando o que eles tinham aprendido. É muito legal, é gratificante. Bem, estamos abertos aqui para questões, à disposição de vocês. Vou adiantar algumas perguntas aqui no chat. A Thaís pergunta se poderiam informar o título da pesquisa sobre os riachos mencionada anteriormente, ou se já tem o link de acesso, né, para as pesquisas, da pesquisa. O nome fantasia do projeto é SOS Riachos, né, mas ele tem um nome formal bem grande que está registrado lá na universidade, né, formalmente. E aí nós podemos passar depois direitinho os nomes e mais detalhes do projeto, né? Mas Thaís, você pode encontrar também informações bem mais leves, né? Bem mais acessíveis nos links e no Instagram, nas redes sociais, Instagram, Facebook, né? Que o Matheus colocou, eu acredito que a Bia também deve ter colocado aqui embaixo. Eu acho que ela acho que talvez esteja perguntando o artigo, a publicação do artigo na revista de Geografia. Ah, sim. Esse artigo ele foi publicado numa revista internacional, tem um impacto legal, foi publicado recentemente. Não sei se é aberto ou não, né? É aberto. Nós também podemos disponibilizar o link aqui, né, Bia? Você pode copiar, fazendo um favor, querida? A Bia é a nossa... eu acho que ela está sempre atenta a tudo, e é ela que a gente pede reforço aqui. A Bia também disponibilizou aqui o link da cartilha,
Então, a Sim, cartilha é aberta, todo mundo pode ler, pode passar para os seus filhos, netos, sobrinhos, né? Pode disponibilizar para quem quiser. Ela foi publicada com apoio da Eduen, né? Então, contou com revisores, né? E com a chancela da Eduen. Nós não imprimimos porque, em pandemia, nesse período de pandemia, nós estamos conseguindo atingir muito mais dessa forma online, né? Mas pretendemos, sim, fazer a impressão de alguns exemplares. Mais uma pergunta, professora. A Dora pergunta, gostaria de saber se já foi cogitado a instalação de câmeras de vigilância nas áreas onde há reincidência de descarte dos materiais. Assim, então, nossa, já foi pensado muito nisso. Porque, inclusive, ali na Santa Isabel, a comunidade limpa os riachos. Nós ajudamos algumas vezes, mas eles são sempre zelosos com o ambiente, eles fiscalizam e cobram, é claro, da prefeitura muitas ações. A prefeitura vai lá, limpa. À noite, o pessoal vai e joga caminhões de gesso, de resíduos, que não se sabe de onde vem isso. Vem de outras regiões da cidade, ou sei lá de onde, né? E aí, de novo, solicitar a prefeitura. Bem, mas aí colocar a câmera onde? Só tem árvore no fundo de vale. Né? Então, é complicado esse tipo de fiscalização. Então, muitas vezes as pessoas, né, os vizinhos mesmos que fazem as denúncias. E a comunidade está muito ligada nos números e estão sempre ligando para denunciar e solicitar. A Carolina, ela é bióloga, a Carol, ela é uma lutadora. Ela mora lá na Santa Isabel, desculpe, e junto com os outros integrantes da comunidade, eles estão sempre atentos e fiscalizando mesmo, de perto, e cobrando da prefeitura e de outros órgãos, né? Bem, eu não sei se eu falei muito depressa, porque eu fiquei com receio de cansar, né? Eram muitas informações. Nossa, maravilhosos os conhecimentos, fantástico. Que trabalho, né? 60 escolas, gente, em vários municípios. Fantástico. Passo a palavra para a Janete. Oi, desculpa. Só complementando o meu questionamento, é que assim, hoje a gente vê tanta verba, né, sendo direcionada ao meio de transporte, né, de vias. Então, hoje você vê rodovias sendo monitoradas, então aquelas câmeras 3D. Por isso que eu questionei. Então, hoje, até segurança de bairro, tem empresas que fazem, né, monitoramento por ruas, né? Então, eu acho que hoje, com a tecnologia, o avanço da tecnologia, e geralmente eu acredito que essas áreas, né, que tem esse descarte são beiras de vias, né, de ruas. Eu vejo ali na estrada indo ali para o Alphaville, para Guaraçu, do lado direito, sempre ali eu passo, tem descarte ali, e que eu acho que o duro que ali é estadual, né? Então, mas assim, dependendo do ponto, não sei, às vezes eu vejo que é tão destinado a verba para um determinado como o trânsito e, não sei, às vezes com uma cobrança. Eu acho a ideia muito boa, Dora, né? Dora, desculpe, Dora. Eu acho a ideia muito interessante. Eu acho que juntos nós podemos ter ideias, né? Encontrar saídas para esses problemas e levar os gestores. Não é possível a gente sozinho, né, resolver todas as questões. No momento, o SOS Riachos está bem focado na questão da formação de um cidadão, de um jovem cidadão, né, que consiga perceber a importância de cuidar desses ambientes.
Mas eu penso, Dora, que seria muito importante que a gente pudesse unir forças e estar cobrando, né, dos gestores, sejam eles estaduais, municipais, ou mesmo da iniciativa privada, né, no caso das ecovias, das vias pedagiadas, uma efetividade, né, em câmeras como essa que você descreveu. Nós até havíamos pensado em colocar aquelas câmeras trap, né, nas árvores, mas essas câmeras são caras e elas somem. As pessoas podem levar as câmeras, então não foi uma boa ideia. Descartamos. Precisamos pensar em alternativas, sem dúvida alguma, buscar saídas para esse problema. Estamos aí para pensar e trabalhar junto. Eu fiquei muito feliz quando conversei com a Janete dias atrás, né, semanas atrás, sobre o IRMA, né, e a proposta, né, e o objetivo do plantio de árvores. Eu achei muito importante essa iniciativa do Rotary, vocês estão de parabéns. Essa iniciativa é fundamental, porque nós podemos observar que existe uma grande quantidade de espécies não nativas, né? A leucena é uma delas, ela domina os fundos de vale, é uma espécie difícil de acabar, de erradicar, ela compete com as espécies nativas, ela sufoca e acaba com as espécies nativas. Para acabar com ela é difícil também, porque ela tem muitas sementes, ela tem uma vagem enorme, recheada de sementes. Essas sementes caem no solo e elas ficam resistentes por muito tempo. Então, mesmo que você corte, mesmo que você limpe, né, o solo, se recebeu aquela semente, ela vai germinar e vai competir com as espécies nativas. Então, a Cazuê, que é a pesquisadora que trabalha com vegetação ripária, estava conversando com o pessoal da prefeitura de fazer um estudo em parcelas, né? Um estudo piloto, para tentar encontrar uma saída de erradicar, um método para erradicar essas plantas que são realmente nocivas para o ambiente. Elas trazem lixo para dentro do riacho, porque as folhas, elas não são degradadas pelos organismos que estão dentro dos riachos, e por isso elas ficam entulhando, né? Ficam colocando lixo ali dentro. Bem, não sei se eu desviei um pouco da pergunta, mas Não, é isso aí. Eu tenho visto, e realmente muito triste, né? Depois que eu comecei a participar assim, de algumas reuniões do CONDEMA, que tem colocado essa questão das leucenas, e um pouquinho mais sobre o meio ambiente, eu moro aqui ao lado do Bosque 2, e eu tenho visto o bosque minguando, muitas árvores caindo, né? Então, acho que a gente precisa realmente pensar nisso, porque Sim. o bosque ele está sofrendo. Mas sem nos alongarmos muito, eu passo a palavra para a presidente Janete, então, que eu acabei passando na frente, colocando algumas perguntas. Janete? Não, eu estou maravilhada, né, com tudo que nós ouvimos, com o trabalho que vocês fazem, é magnífico. E assim, iniciativas como essa a gente tem que apoiar, aplaudir e buscar mais parceiros, né? Porque eu também, assim como a Eva falou, eu acredito muito nas crianças, né? Para a gente mudar essa situação que nós vivemos hoje, né? Porque não é só nos riachos, eu tenho uma empresa aqui próximo da Cidade Alta e ao lado tem um terreno vazio. E todos os dias são depositados muito lixos aqui, muito, muito. Então, assim, a gente vê que é falta de educação mesmo do povo. Então, eu acredito muito na educação, nesse trabalho que vocês fazem com as crianças, maravilhoso. Então, contem conosco, queremos trabalhar junto com vocês. E assim, o que a gente puder fazer para estar divulgando o trabalho de vocês, a gente vai fazer. E assim, muito obrigado, né, pelo conhecimento que vocês passaram hoje aqui para nós. Foi muito importante e vai ser muito importante para quem assistir também depois, a gente vai deixar disponível no canal do YouTube.
E assim, não tenho palavras para agradecer o trabalho de vocês e a presença de vocês hoje aqui, tá? Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, Janete, agradecemos muitíssimo. E da mesma forma, a gente se coloca à disposição para ideias que vocês tenham para solução de problemas que vocês identificam na sociedade, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada também quem nos acompanhou aí, né, até agora, quem perguntou. E se alguém tiver mais alguma pergunta, deixa aí, depois a gente manda para eles, né? A gente não vai deixar vocês sem resposta. Eu vou Legal. para a gravação aqui, daí a gente coloca.